Neste momento, vamos então dar início ao terceiro painel, que debaterá o tema: o que o tabelamento significa para o cenário político e institucional do país. Queremos convidar para subir ao palco o jornalista Fernando Rodrigues, criador e editor do site Poder 360, que irá moderar este painel. Uma salva de palmas. Queremos convidar também o professor de Direito e vice-presidente de Direito Jurídico da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado federal Evandro Gussi. E também o pesquisador e professor no INSPER, que já atuou como secretário de Estado da Justiça e no Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, senhor Fernando Schuller. O senhor Fernando Schuller também é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Columbia, em Nova York. Senhoras e senhores, seguindo, então, o que o tabelamento significa para o cenário político e institucional do país, passamos, então, a palavra ao moderador deste debate, o jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia a todos, em especial, muito obrigado aos organizadores desse seminário, que, com muito prazer, o Poder 360 participa como apoiador e mediador deste painel. Queria cumprimentar aos nossos dois palestrantes aqui à mesa, à minha direita, o Fernando Schuller, do INSPER, o deputado Evandro Gussi, que vão nos iluminar um pouco com as suas ideias e falar um pouco sobre as imbricações que existem entre esse debate relevantíssimo a respeito da tabela do frete com o momento político pelo qual passa o país e com as dificuldades institucionais que se enfrenta para se chegar a boas soluções para a economia, para o estado de desenvolvimento que todos desejamos para o país. Eu vou, antes de passar a palavra, em primeiro lugar, para o deputado Evandro Gussi, mostrar um quadro que, infelizmente, eu gostaria só de passar aqui. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Será que alguém consegue lá atrás passar para o segundo slide? Passou. Muito bem. Eu sei que é muito difícil ler esses números, mas a culpa não é minha. A culpa é do modelo político brasileiro. Em 1986, portanto, aí há cerca de 30 anos, nós tínhamos 12 partidos representados dentro do Congresso. Aí, quando chegou o ano de 2018, que é o que nós estamos agora, são 26 partidos representados. Essa fragmentação excessiva, essa sopa de letras que os senhores veem, mas não conseguem ler na tela, vou até deixar esse gráfico, está ali, para quem quiser copiar depois, é o tamanho da bancada de cada partido, é um desafio para qualquer democracia, sobretudo para uma ainda tão jovem como a brasileira. E esse quadro nos diz muito sobre a dificuldade que se teve no momento em que esse tema sobre o tabelamento do frete ficou tão importante dentro do Congresso Nacional por conta da paralisação dos caminhoneiros em maio e por que foi tão difícil fazer com que o bom senso prevalecesse sobre uma decisão que foi eminentemente política e inevitável e que acabou sendo adotada como a tabela do frete. Então, enfim, não vou fazer com que todos pensem que estão precisando visitar um oftalmologista por conta da letra tão pequena dessa tabela, mas é só como um efeito demonstração para dizer que há um desarranjo, um desequilíbrio dentro do modelo político partidário de representação no Brasil neste momento. Ninguém tem a culpa exclusiva por isso. Não são propriamente os deputados que estão ali neste momento que foram os responsáveis direto por isso, mas isso é um processo que já dura desde o final do regime militar, quando se trocou o
bipartidarismo que foi feito mano militari à época por um modelo pluripartidário que acabou resultando nesse cenário de balbúrdia, fragmentação extrema, não visto em nenhuma outra democracia desse porte no mundo. Então, só isso para dizer qual é a dificuldade de se chegar a bom termo quando se vai debater apenas com base em questões objetivas. Sem mais me alongar, até porque eu estou aqui para mediar e não para falar, queria passar a palavra para o deputado Evandro Guzzi, que vai nos falar um pouco sobre o que pensa do tema. Deputado. Tá. Eu propus aqui para os dois palestrantes que cada um fale aproximadamente até uns 10 minutos, aí vamos fazer uma discussão entre nós e também abrir para as perguntas da plateia. Deputado. Podemos tirar já o quadro da tela agora, até porque é difícil de ler o que está escrito nele. Boa tarde, eu queria cumprimentar o nosso mediador, Fernando Rodrigues, esse jornalista hoje altamente reconhecido no Brasil, não só pela capacidade de compilação de dados, mas, sobretudo, pela capacidade de análise deles, né? Hoje, mais importante do que ter informações é saber lidar com elas, é saber sistematizá-las e buscar os objetivos. Então, é uma honra para mim estar aqui ao seu lado, Fernando, e eu aprendi cedo que, com um bom maestro, qualquer músico ruim acaba tocando bem, então isso me dá conforto. Cumprimentar o professor Fernando Schüller, que eu conheço não pessoalmente, mas de currículo e de boas referências, já que eu fui aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de mestrado em Direito, mas a sua produção, as suas reflexões, sem dúvida, extravasaram a ciência política e eram por nós lidas, refletidas. Então, uma honra também estar aqui ao lado do senhor. Cumprimentar a agroindústria aqui presente, porque, no fundo, é disso que nós estamos falando, é de um processo que começa na zona rural, na produção agrícola, e que chega à mesa de um consumidor por um processo que eu tenho chamado de agroindústria, e gostaria de fazê-lo com perdão e sem querer sonegar ninguém, na pessoa do Dr. Martos Tavares, vice-presidente da Bung, da Biov e também membro do Conselho da Única, setores que, entre outros, representam tão bem essa cadeia toda que começa no campo e chega na mesa do consumidor brasileiro e, com aspectos globais que tem a nossa agroindústria, chegam ao mundo todo. Me parece que o tema sobre o qual nós estamos falando, e cuja abordagem, falando ontem com o Fernando Rodrigues, é um problema de instituições, é um desafio que nós temos hoje aqui. Eu vou procurar ter um tom menos acadêmico e mais propositivo. Ou a agroindústria brasileira, que já é um caso de sucesso, sobre praticamente todos os KPIs analisáveis. Nós somos um caso de sucesso. Nós somos um caso de sucesso em preservação ambiental. O Brasil é o país relevante que menos usa terras agricultáveis. 7,6% da área nacional é usada para terras agricultáveis. Ao lado disso, temos uma preservação, segundo dados do CAR, Cadastro Ambiental Rural, de mais de 66%, de cobertura nativa. Hoje, mais de 66% do território nacional está tal e qual o encontrado pelos portugueses no século XVI. Fazemos uma agricultura e uma pecuária sem subsídios, e que, apesar disso, é a mais competente, mais eficiente e, de novo, mais sustentável do mundo. Temos as fontes de matrizes energéticas mais sérias e mais limpas que o mundo conhece. Temos uma indústria que cada vez mais verticaliza os nossos produtos, a nossa matéria-prima, com rigor, com vigor, com controle sanitário e assim por diante. Ou seja, o Brasil tem gente, empreendedores e sistemas de empreendimento que fazem, sem dúvida, inveja ao mundo todo.
tem um problema. Ou nós passaremos a pensar sobre o background institucional do nosso país, quer seja ele global, quer seja setorial, ou nós que vencemos o desafio da produção tropical, nós que vencemos o desafio do acesso ao mercado global, vamos tropeçar em irracionalidades flagrantes como essa do tabelamento de frete. Que eu não quero culpar ninguém por isso. Mas alguns ficaram um pouco surpresos sobre a minha atuação em relação a isso, porque eu fui, do começo ao fim, alguém completamente inflexível nesse ponto. Inflexível. Eu sou corregedor na Câmara dos Deputados, hoje. Em geral, não seria levado à corregedoria um deputado inflexível. Pelo contrário, seria alguém, em princípio, com a capacidade de perceber os cenários, quem realmente é um possível culpado de um desvio ético e aquele que talvez está sendo injustiçado por um processo ou outro. Por que alguém que gosta de ser flexível, de buscar consensos, resolver pendências e assim por diante, numa matéria como essa, se mostra absolutamente inflexível? Pela seguinte razão: não se misturam água e óleo. E no caso do tabelamento de frete, nós estávamos diante de duas opções, infelizmente tivemos a pior. Por um lado, a racionalidade jurídico-político-econômica, e por outro lado, a irracionalidade. Pura e simples. E eu digo isso pelo seguinte: o frete é um serviço, e todo produto ou serviço ele tem a formação do seu preço. Eu não sou economista, mas sei que há uma parte da ciência econômica, uma parte da ciência financeira, que cuida de cientificamente formar preços. A formação de preço, por outro lado, que é uma ciência, ela foi vivida na história por duas instituições. Duas instituições, historicamente, formaram preços no mundo. Uma é o mercado. Dada a sua pluralidade, uma série de informações, players livres, independentes em geral, estou dizendo aqui, claro, no mercado ideal, que nem sempre existe, e que aí sim vai precisar das lapidações, das correções da política, das correções do direito. Mas, basicamente, o mercado, dada a sua pluralidade de informações, dada a liberdade dos agentes, ele é capaz de formar preços. Ver custos, ver margens de lucro pretendidas, ver as relações entre demanda e oferta e formar preço. A ciência é importantíssima, cada vez mais hoje organizada, cada vez mais profunda. Mas nós tivemos um outro player, uma outra instituição que forma em alguns lugares, agora inclusive no Brasil, nesse setor, mas que historicamente já formou preços, chama Estado. Ou seja, a formação do preço de um produto ou de um serviço é dado por um órgão burocrático e não pelas forças livres, plurais do mercado. E eu gosto sempre de um exemplo, que inclusive está constado no museu da DDR, o Museu da Alemanha Oriental, que fica próximo à antiga Catedral de Berlim. Na Alemanha Oriental, uma economia planificada, ou seja, havia um órgão burocrático que dizia o que vai se produzir, quanto vai se produzir e por quanto será, entre aspas, vendido. Interessante, e aqui, lógico, sem entrar nos detalhes, mas fazendo uma certa caricatura desse processo, no primeiro momento, o órgão burocrático da Alemanha Oriental vai lá e diz o que vai ser produzido, quanto e por quanto. E aí chega-se a números próximos de 30% de ociosidade. Chegou a quase 40% de ociosidade dos produtos. Imaginemos, nós estamos aqui na CNI, na Confederação Nacional da Indústria. Imagine os industriais lidando com o seguinte número: 40%. Claro que estou fazendo uma caricatura sem tanto preciosismo com relação aos números. Os industriais lidando com o seguinte cenário: 40% do que é produzido no país é simplesmente desprezado pelo mercado consumidor.
O consumidor não tem interesse. São produtos, apresentações de produtos que não apetecem ao consumidor. E aí eles ficam ociosos, pairam nas prateleiras. Os alemães são brilhantes, nós sabemos disso, né? O Churchill tem uma frase interessante, quando de fato a Segunda Guerra começa a se desenrolar, o Churchill diz, mais uma vez, teríamos contra nós o povo mais inteligente, mais competente, mais obstinado que a história já conheceu. E com essa obstinação, a Alemanha Oriental falou o seguinte, reúne os melhores e diz, nós temos que baixar o nível de ociosidade da produção industrial alemã. E cálculos, planilhas, imagina isso sendo feito em alemão, uma coisa levada a sério, chegam a 20%. Comemoram, mas ninguém convive com ociosidade de 20%. Trabalham, e, para resumir a história, chega um dia de praticamente comemoração nacional e que está constado lá no Museu da DDR. Chegaram a incríveis 5% de ociosidade industrial. E comemoraram um monte. Porque só 5% do que era produzido na Alemanha Oriental, só 5%, era absolutamente desprezado pelo mercado, pelo consumidor. Ficava nas prateleiras. Mas eram só 5%. A evolução tinha sido bárbara. Martos, conta lá para a Bunge que você vai criar um plano que só 5% dos produtos produzidos lá vão ficar ociosos. Né? E comemore a sua aposentadoria precoce com isso. Perdoem pela irreverência aqui, mas é para dar a tônica do que nós estamos falando. O mercado, se tem as suas imperfeições, e elas precisam ser corrigidas pelo direito, elas precisam ser corrigidas pela política, mas as correções jurídico-políticas em relação ao mercado, eu não sou um libertário, já deu para perceber, eu acredito no papel de intervenção do Estado pelo direito e pela política na economia, mas a intervenção estatal no direito e na economia, ela serve para corrigir eventuais distorções do mercado, não para substituí-lo. Porque gostemos ou não do mercado, eu particularmente gosto, acho que é uma instituição fundamental, natural em relação ao ser humano e que se transcende, inclusive, porque mais do que trocas, ele realiza encontros de pessoas, né? O mercado, no fundo, faz isso. Há todo um perfil antropológico do mercado, que é a capacidade de realizar encontros, né? Mas a grande questão é a seguinte, quando o Estado pode e deve, como eu estava dizendo, intervir na economia. Para quê? Por meio de processos regulatórios, lapidar as arestas que o mercado, fruto das dificuldades naturais, dos dilemas naturais que a vida humana sempre implica, corrigi-los, torná-los mais previsíveis, mais livres, evitando desde os cartéis, desde todos os dumpings e todas as outras figuras que são, no fundo, distorções de mercado. Agora, toda a pretensão de substituição do mercado por um órgão burocrático, nós já sabíamos que ela não ia funcionar, nós sabemos que ela não vai funcionar e nós só temos um caminho. Essa lei precisa ser revogada. Essa lei precisa ser revogada. A declaração de inconstitucionalidade, que eu acho que precisa e deve acontecer, é, no fundo, uma espécie de revogação, entre aspas, da norma, e isso não são palavras minhas, o grande pai do controle de constitucionalidade das leis, o Hans Kelsen, dizia que o Tribunal Constitucional tinha o papel de legislador negativo. Tá? Agora, o que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos de um processo estratégico que envolve formação e comunicação para que esses processos que exigem o mínimo de racionalidade institucional seja minimamente conhecido pelas pessoas, ou pelo menos pelos tomadores de decisão. Eu vi o gráfico que o Fernando trouxe aqui sobre a multiplicação de partidos. Ótimo, eu escuto a imprensa dizer todos os dias,
Tem muito partido no Brasil, tem muito partido no Brasil, tem muito partido no Brasil, isso é horrível, tem muito partido no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: quando é que vai ter alguém que vai dizer que em 1919, um sujeito chamado Robert Michels lança um livro chamado Political Parties, e lá nas entrelinhas desse grande clássico da ciência política, já está dito que sistemas proporcionais, sobretudo com uma área, com uma circunscrição eleitoral tão grande, vai conduzir a multipartidarismo ao infinito. Tá bem, o Michels, em 19, não conseguiria dizer isso com tanta precisão, é compreensível. Não precisamos ir tão longe, então. Vamos pegar o clássico francês, Maurice de Virgé, Les Partis Politiques. E aí sim, lá está bem organizadinho isso, que sistemas proporcionais, como é o nosso, em que a circunscrição eleitoral, ou seja, o deputado tem que ser votado no Estado inteiro. O Brasil já tem voto distrital, porque o Estado é um distrito. Não pode ter voto no Brasil todo. A maior circunscrição eleitoral, o maior distrito eleitoral do mundo, campanhas caríssimas, falta de relação entre eleitos e eleitores, etc. E multipartidarismo. Se você leu, quem leu o Maurice de Virgé, sabe que ia ser assim, num sistema como esse, vai ser assim, etc. Bom, terminando aqui, me parece que eu usei esse exemplo, e fazendo a questão do tabelamento de frete, essa substituição, que sem julgar colegas ou governo, foi uma completa irracionalidade jurídico-político-econômica, não tem conserto. Eu, como bom caipira, aprendi o seguinte: pau que nasce torto, até a cinza ainda é torta. Ou seja, não há salvação para o tabelamento de frete. O que nós vamos? Ele vai morrer, porque isso daí é inexorável, isso daí não vai se sustentar. A nossa pergunta é o seguinte: quantos mais morrerão até que ele finalmente morra? Esse absurdo jurídico, político e econômico. E me parece que e a minha provocação aqui é que nós precisamos construir um processo estratégico, jurídico, político e de comunicação, e termino com isso, que faça com que com o fim do tabelamento do frete seja o mais rápido possível, jurisdicionalmente no Supremo, mas também com a revogação pronta e simples dessa lei, após o período eleitoral. Me parece que nós temos que, a partir de ontem, o que eu quero cumprimentar a Biov, cumprimentar a CNI, cumprimentar a CNA e todos os agentes envolvidos, no sentido de construirmos o que estamos fazendo aqui, um racional sobre esse tema, transformando num processo de comunicação e estratégia para mostrar ao cidadão brasileiro e mostrar aos parlamentares que foi uma bela tentativa de tentar resolver um problema que não resolveu o problema, porque está acabando o caminhoneiro autônomo, todo mundo está verticalizando até lá o seu transporte, vai acabar com o caminhoneiro autônomo e, no meio disso, destruir a agroindústria brasileira. E não me parece que haja um outro caminho. Muito obrigado, deputado Evandro Gussi. Aproveito para dizer que aqueles que desejarem fazer perguntas, que as enviem por escrito para as assistentes que estão nos corredores laterais do auditório. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fernando Schiller. Por favor. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui contigo, também com o deputado Evandro. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse debate aqui, esse seminário, veio em ótima hora. Eu acompanhei no dia a dia esse processo lá da greve em maio, fazendo comentários na imprensa, em debates. Para mim, esse é um grande tema da realidade brasileira, da sociedade brasileira, do sistema político brasileiro. Toca numa questão visceral, quando o deputado fala temos que revogar essa lei, não há outra alternativa. Quer dizer,
me põe uma questão assim de extrema gravidade, na verdade, né? De seriedade, de tamanho, de volume, porque o fato é que nós temos uma decisão a ser tomada pela Suprema Corte, não é? Começa a ser tomada semana que vem, enfim, tem uma audiência lá no Supremo, não é? E com todo mundo que a gente conversa, que tem uma posição contrária, digamos assim, tem com a mesma ênfase que o deputado coloca aqui. Não é? Entre hoje e ontem, conversei com muita gente que defende uma posição diferente da que nós estamos defendendo aqui. Eu também me solidarizo com essa posição. Acho isso tudo um grande exemplo do surrealismo brasileiro, né, do surrealismo político brasileiro. Mas o fato é que tem muita gente do outro lado do Brasil que tem a mesma convicção na direção oposta. Então, eu não queria estar na pele do ministro Fux para tomar essa decisão. Acho muito curioso também que o judiciário brasileiro, a juíza Eliana Calmon colocou muito bem aqui, assume cada vez mais a posição de poder moderador. Nós revisitamos o império, né? Nós temos um poder moderador que faz a mediação, que discute tecnicalidades sobre frete no Supremo, enfim. O fato é que, entendendo um pouco assim, como nós chegamos até aqui, do ponto de vista político, e ver como é que se desata esse nó. Não é? Na verdade, é preciso voltar um pouquinho a maio desse ano para entender por que uma decisão como essa, surrealista, foi tomada pelo sistema político brasileiro. Primeiro, dizer o seguinte, não sei se o deputado vai concordar comigo. Primeiro, não foi o governo que tomou essa decisão, foi o sistema político brasileiro. Não é? Conversava com o deputado Osmar Terra, que foi o relator, ele me dizia assim, votamos em 4 horas. Câmara e Senado, uma votação simbólica no Congresso. Não é? Nenhum partido deu contra. Quer dizer, com exceções, alguns deputados, como o deputado Evandro, e algumas outras, digamos assim, alguns outros resmungos no parlamento brasileiro, o fato é que foi uma votação amplamente consensual. Nós estamos falando de 513 deputados, nós estamos falando do Senado inteiro da República. Quer dizer, então, você tinha um governo assustado. Não é? Avaliações dentro do governo, na época, diziam o seguinte, o governo cai. Eu acho que são avaliações precipitadas, enfim, esse tipo de análise é muito fácil fazer depois, mas o governo cai em 1 semana, ou cai em 10 dias, se essa greve não parar. Nós estamos falando do finalzinho de maio, quando essa decisão foi tomada. Não é? Então, quer dizer, aquele momento, me lembro muito da frase se não me engano, foi do Jarbas Passarinho, na época do AI-5, tem um momento que assim, os escrúpulos às favas, né? As favas com os escrúpulos. Tem uma situação emergencial, não é? O país está parado, um caos, quer dizer, o governo vem fragilizado desde aquela denúncia, as 2 denúncias, enfim, eu não vou aqui retomar essa análise política mais longa, mas um governo acuado. Não é? E aí, vamos lá, sai naqueles dias, ali sai uma pesquisa do Datafolha mostrando o seguinte, que 87% da sociedade brasileira, vamos botar entre aspas, abstrata, dos pesquisados, eram a favor da greve, davam suporte à greve. Então, era uma greve com apoio popular, apoio brutal da mídia, inclusive. Eu, quando participava de debates com jornalistas, era difícil fazer qualquer vírgula, né, porque a moda brasileira continua sendo, não é, praticamente assim, derrubar o governo e apoiar os caminhoneiros. Essa era um pouco tinha até o Roberto Carlos no YouTube, não é, todo mundo fazendo demagogia. O Brasil virou um país especializado em demagogia. Não é? Ou seja, essa democracia caótica digital, ou seja, um suporte político brutal da sociedade brasileira. Eu achei curioso até a pesquisa da Datafolha, na época, dizia assim, 87% das pessoas apoiam a greve, 87% não quer pagar a conta. Não é? Então, 87% não quer corte no orçamento de programas, etc. Também não quer aumento de imposto. Não é? O governo teve uma tênue discussão do governo da época, onde é que vai ser o dinheiro? Depois acabou a discussão, vai para, sei lá, para a dívida pública, vai para um limbo qualquer ali do orçamento brasileiro. Não é? Então, o fato é o seguinte, quer dizer, é uma greve que tinha apoio popular, não é? A própria política de tabelamento de frete tinha simpatia genérica, e pese quando você passa por um nível de complexidade um pouco maior, tem um apoio genérico. Quando você diz assim, bom, o que faz para resolver o negócio, já, né, fica mais abstrata a discussão. Não é? Mas a ideia de que... E quando vai para o Congresso Nacional, e eu analisei muito assim, retórica que foi dada no Congresso Nacional, você tem uma situação muito curiosa. A chamada esquerda como um todo, não é? Apoiou dizendo que a culpa desse problema era da livre iniciativa. Então, exatamente o que a gente está falando aqui, de que nós precisamos regular preço com o mercado, etc., que
a NTT não tem informação para isso. Acho que o Beto foi muito feliz aqui quando ele disse, bom, todas as consequências adversas que tem quando você tenta fixar preço num país continental como o Brasil, com realidades regionais, com setoriais, enfim, isso é simplesmente uma loucura você criar uma tabela padronizada, unificada para regular tudo isso. Né? O fato é que esta ideia abstrata de que cabe ao mercado, que cabe aos agentes econômicos, a não ser em situações muito especiais, regular preço, esta está longe de ser uma ideia, não sei se o deputado vai concordar, uma ideia, digamos assim, majoritária no contexto do Congresso Nacional e do sistema político brasileiro. O que me leva a uma reflexão, que valeria outros seminários aqui, Fernando, diz assim, até que ponto certos tipos de valores e conceitos não formam um país, numa direção ou na outra. É possível, né? As discussões que eu tenho com as pessoas que protagonizaram a tabela, que negociaram, muitas do próprio governo, dizem assim, vamos parar com a discussão abstrata sobre mercado, livre iniciativa, formação de preços, etc. Temos que resolver um problema. Tem um problema político para ser resolvido. Os caminhoneiros esses, né, têm problema lá, eles fizeram uma greve. Bom, não vou entrar nem na discussão da justificação disso. Né? Na verdade, ontem eu comentava com o Fernando, eu acho, no nosso telefonema, quer dizer, essa situação que nós vemos é um pouco como um acidente de avião. Né? Você tem uma série de erros que são cometidos ao longo do tempo para chegar numa situação desastrosa. Não é? Você teve os financiamentos na era Dilma, você tem a confluência daqueles financiamentos com uma crise, depois você tem uma política de preço da Petrobras num ambiente monopolístico, que é um paradoxo brasileiro. Não é? Você faz preço de mercado num ambiente não concorrencial. Não é? Então, o resultado não pode ser muito diferente do que acabou acontecendo. Então, e aí você tem essa confluência. Não é? Como é que desata? E aí algumas observações muito rápidas. Né? De novo, quer dizer, é uma greve que tem suporte social, né? Um movimento que tem suporte social. Um governo que não tinha nenhuma condição de resistir. Algum governo resistiria a isso? Quer dizer, houve proposições dentro do governo de usar força, né? Usar a Força Armada, usar a Polícia Federal, ou seja, endurecer com a greve. O governo tinha condições de endurecer. Eu me lembro que, na época, eu participava de discussões, cada vez que se propunha endurecer, né, tinha uma grita nacional. Quer dizer, então, politicamente, de maneira objetiva, o governo tinha muito poucas condições, do ponto de vista geral, assim, da política, do sistema político, do Congresso, da mídia, etc., de endurecer naquele movimento. Né? Então, a MP foi a saída. Foi a saída do fim de semana. Foi a saída do fim de semana, as favas com os princípios, os escrúpulos, etc. O que vai acontecer a partir de agora? Quer dizer, na minha visão. Quer dizer, primeiro que, acho que foi bem colocado aqui também pela ministra Helena Calmon, também, a nossa Constituição hoje ela permite muita coisa. Está lá no artigo 170 o princípio da livre concorrência, mas tem muita coisa ali, tem muitos princípios. E eu tenho acompanhado muito votações do Supremo, decisões do Supremo. Quer dizer, a ideia de que ela mesmo coloca aqui, quer dizer, que há algum tempo atrás, não sei bem quando, quer dizer, os juízes brasileiros e o Supremo votava rigorosamente de acordo com a letra da lei, a interpretação dogmática, mais ortodoxa, enfim, mais presa ao espírito da Constituição, se trocou no Brasil por interpretações muito flexíveis. Em parte, o que a gente chama de judicialização da política no Brasil é isso. Né? Ou seja, é uma relativa debilidade, uma percepção de debilidade e uma relativa debilidade do sistema político, em grande medida derivada desse quadro que o Fernando nos mostrou. Na verdade, esse quadro é um sintoma também dessa debilidade. Né? Ele é um sintoma e, ao mesmo tempo, ele agrava esta própria debilidade. Né? Por decisões que o próprio Supremo tomou lá, que já foram citadas aqui, o próprio fim da cláusula de barreira, há 10, 11 anos atrás. Então, eu diria, quer dizer, diante dessa percepção, dessa fragilidade, dessa falta de consenso, hoje eu digo, nós somos uma democracia instável e de baixo consenso. Uma democracia hoje onde há muito... Né, digamos assim, há muita pouca capacidade de definir rumos, a começar com a própria definição do que deve ser reformado no nosso sistema político. Como é que a gente sai disso? A gente aprovou uma pequena cláusula de barreira, até eu notei nos números do Fernando, que se você aplicar a cláusula de barreira de 9 deputados, né, a 1,5% que entra em vigor agora, nós vamos ficar com 15 partidos. Dá uma melhorada. Mas é uma cláusula de barreira meio tropical, né, porque o deputado continua lá no parlamento, né, simplesmente não forma uma bancada. É um ajuste que a gente fez aí muito
muito no modo jeitinho brasileiro. Mas, de alguma maneira, tem uma reforma aí, tem a proibição da coligação nas proporcionais, nas próximas, mas, a partir daí, a gente tem muito pouco consenso de como avançar nesse processo. Né? Então, quer dizer, e neste quadro de debilidade, o judiciário, né, tem a sedução da decisão, a sedução do poder moderador. Né? Então, a mim parece, aqui eu não tenho bola de cristal nenhuma, que eu não gosto, mas eu acho muito difícil que o ministro Fux, que simplesmente, quer dizer, tome uma deliberação de declarar a inconstitucionalidade dessa lei, derrube a lei. Eu não sei, quer dizer, existe evidentemente esse seminário, existem discussões que podem esclarecer isso. Não vejo a sociedade mobilizada para isso. Vejo o país preocupado com outras coisas. Nós estamos em meio a uma campanha eleitoral. Não é? Quer dizer, então, acho que a ideia própria de que o Supremo se coloque como o mediador, não é? Que faça audiência pública, que faça discussões que são, em grande medida, discussões técnicas, já, na minha visão, aponta uma ideia de negociação, e negociação significa precisamos negociar para chegar num certo ponto de entendimento, e significa ter uma tabela, ter uma tabela que, de alguma maneira, substitui a livre negociação de mercado. Então, não vejo este espírito. Não sei se vocês concordam, se o Fernando, se o deputado Evandro concordam. Acho difícil que isso aconteça. Acho difícil que o princípio, que a regra, né, que a ideia dessa interpretação mais ortodoxa, digamos, do artigo 170 da Constituição, da livre concorrência, simplesmente seja vitoriosa. Quiçá fosse, né? Oxalá fosse, né? Mas o nosso desejo não é. Então, assim, eu vejo que, a não ser que haja, digamos assim, a formação... E quando há judicialização, quando o Supremo se dispõe a fazer essa mediação, ele é sensível a um certo consenso do debate político. Não é? Quem expressa melhor isso no Supremo hoje é o ministro Barroso. Ouvir a demanda da sociedade, o Supremo passa a ser uma espécie de órgão de representação da sociedade, que não deveria ser, obviamente. Né? Então, eu diria assim, para fechar uma frase apenas, não sou tão otimista assim em relação à decisão que o Supremo vai tomar nos próximos dias. Muito obrigado. Devido ao adiantado da hora, eu tenho algumas perguntas que eu já vou fazer imediatamente, enquanto ambos nos ofereciam aqui bons argumentos sobre a situação. Foi passando como que um filme pela minha cabeça. Quando a gente lembra que houve 21 anos de regime militar, com um governo que tinha atitudes fortemente intrusivas na economia, depois um governo de transição de 5 anos, que também foi muito intrusivo na economia. Eu me lembro, no início da minha carreira como jornalista de economia, checando listas da Sunab, no plano cruzado, que a gente não podia errar uma vírgula, porque, senão, as pessoas recebiam o jornal, iam no supermercado e poderiam até agredir o dono do supermercado se o preço não estava igual na lista, o que era uma atitude completamente heterodoxa, e que, enfim, vigorou no país, mas, vindo as eleições presidenciais diretas, já tivemos 7 delas, todos os presidentes, de uma maneira ou de outra, continuaram dando vazão a esse tipo de pensamento, a esse tipo de cultura e a esse tipo de valor. E eu acho que o Fernando falou um pouco sobre os valores da sociedade. Eu me lembro de uma outra pesquisa no auge da crise da Lava Jato, com a Petrobras muito presente no noticiário. Nós e outras empresas de pesquisas fizemos pesquisas, explicávamos, a Petrobras esteve envolvida num grande escândalo, houve problemas. Diante disso, na sua opinião, a Petrobras deve ser uma empresa estatal do governo federal, deve ser dividida, vendida em parte ou privatizada? 57%, no auge da Lava Jato, ainda diziam que a Petrobras deve pertencer ao Estado. Então, existe uma cultura estatal presente na sociedade brasileira, é algo que vem de muito tempo e, nos momentos mais agudos, como esse que a gente passou em maio, isso daí é elevado ao paroxismo e a gente tem decisões anômalas como essa da tabela de frete. Eu estou aqui com 2 perguntas. A primeira, do André Nassar, da Abiov, perguntando para o deputado Evandro Guzzi. Os congressistas que se posicionaram contra o tabelamento de frete foram, naquele momento, bombardeados ali nas redes sociais pelos caminhoneiros, não é?
e acabou tendo o que a gente, né, viu, a tabela aprovada. O que o setor produtivo deveria ou poderia ter feito para fazer algum fogo de encontro, atuar como contrapeso com outros argumentos, e que erros teriam sido cometidos? Não me parece que sejam efetivamente erros, mas a necessidade é a mãe da invenção. Então, nós temos que olhar essa perspectiva. Primeiro, nós aceitamos o termo greve. Passivamente, nós aceitamos a expressão greve dos caminhoneiros. Porque nós não achamos que isso foi uma coisa pensada. É greve dos caminhoneiros. Eu vou dizer para os senhores, eu tenho informações fidedignas que essa expressão, greve dos caminhoneiros, foi amplamente pensada para ser transmitida à mídia e comprada, inclusive, por nós. Eu, sinceramente, me recuso a dizer greve dos caminhoneiros. Eu digo paralisação que os caminhoneiros fizeram. Porque greve é um direito social fundamental de trabalhador registrado, de vínculo empregatício frente ao seu patrão. Quem não é empregado não faz greve. Só faz greve quem é empregado. Isso é uma sutileza, uma quimera. O sujeito estudou um pouquinho de direito e agora está querendo aqui trazer a brasa para a sardinha dele, como diz o gaúcho. Desculpa, não é isso. Eu aprendi, antes de estudar isso na minha vida acadêmica, sobre a importância das palavras nos processos gnosiológicos e epistemológicos, eu aprendi num livrinho chamado Marcelo, Martelo, Marmelo, que eu devo ter lido aos 8 anos de idade, 7 anos de idade. Né? O drama do menino, do Marcelo, é por que meu nome é Marcelo e não Martelo e não Marmelo? Né? E, no fundo, o livro era um belo tratado para crianças de gnosiologia, mostrando que conceitos e termos utilizados para designá-los têm uma razão de ser na inteligência humana, na razão humana. Então, a precisão com os termos. Então, nós engolimos a expressão greve dos caminhoneiros, que nunca fizeram uma greve. Eles pararam os seus negócios. Tá? Numa conversa com um grupo de caminhoneiros que estavam lá, como é que nós podemos, deputado? Nós faturamos 10 e gastamos 15. Como é que nós vamos sobreviver com isso? Eu disse, olha, eu não quero falar de caminhoneiro nem de frete com vocês. Eu quero falar sobre bares. Bar? Falei, bar, boteco em outra linguagem. Com eles. Vocês concordam comigo que existem alguns botecos no Brasil hoje que passaram o lápis e disseram assim, estou gastando mais para tocar o barzinho aqui do que estou faturando? Concordo que devem existir algumas centenas, quem sabe 1 milhar de bares Brasil afora que estão vivendo isso? O senhor já está vindo com o argumento da ProSoja. Eu falei, não, meu amigo, ProSoja não cuida de bar, você cuida de soja. Eu estou falando de bar, você está querendo falar... o meu argumento, bar. O que o dono do bar que fatura menos do que gasta está fazendo com o bar dele? Isso é o que o Blairo fala. Eles disseram. Eu não ouvi o que o Blairo falou sobre bares até hoje, eu vejo ele falando mais sobre agricultura, indústria, esse tipo de coisa, mas até gostaria de chamar. O que o senhor recomenda para o dono do bar que gasta mais do que recebe com o seu bar? O senhor quer que eu venda o meu caminhão? Eu? O seu caminhão? Eu não quero nada. Eu estou só lhe fazendo que me responda a essa pergunta. O que o pobre do dono do bar que ganha menos do que gasta faz? Se você me responder essa pergunta, eu prometo que resolvo o seu problema do frete. Ou seja, que país nós estamos vivendo? Então, assim, não é essa, que eu não sou comunicador, não é essa a minha pretensão, mas esse é o desafio que me parece. É uma coisa tão óbvia. E uma vez eu estava num voo, numa missão oficial, e um colega, nós fomos para ver o projeto do KC-390 da Embraer em Portugal. E aí começou uma discussão sobre determinados temas. E o exemplo que eu dei foi o seguinte. E aí uma das pessoas dentro propunha soluções ultra-heterodoxas para alguns setores do governo. Aquelas que a gente já sabe que não vai funcionar. E eu dizia o seguinte, olha, nós estamos aqui nesse avião da Força Aérea, tá?
E se você quiser mudar todo o layout interno desse avião, colocar poltronas diferentes, pintar de rosa, não vou gostar muito, mas eu aceito, não tem problema. A gente pode mudar o layout interno aqui do avião. Agora, se você falar assim, essa asa está muito comprida, vamos cortar 1,5 metro de cada lado, o aviãozinho vai ficar mais cool, mais aconchegante, assim por diante, nós vamos amarrar você e trancar você no banheiro. Porque vai cair o avião. Quer mexer no layout interno e tal? Tudo bem. Quer romper com as bases institucionais fundamentais? Não vai funcionar. Por isso que a gente usa, André, uma expressão chamada engenharia ou arquitetura institucional. Engenharia ou arquitetura constitucional. Porque tem um traço na organização dos países que é, digamos assim, como a disposição dessa sala. Eu posso mexer, podia, ao invés de ser azul, ser verde, mais para cá, mais para lá, disposição das cadeiras, tipo de piso, iluminação, tudo isso mexe-se muito. Agora, nas colunas que sustentam a laje que está aqui sobre nós, é matemática, meu caro. E há alguns aspectos hoje da ciência política que não são mais discutíveis. Eu vou para lá, vou para cá, mas tem que ter um mínimo. Então, o que me parece? Apoio popular. Por que tiveram apoio popular? Porque tiveram uma comunicação, que sem dúvida é mais fácil, essa irracional, essa propositiva. Mas onde estão e onde estamos todos nós que atuamos no setor produtivo de uma maneira ou de outra, não construindo uma base orgânica de comunicação, mostrando para a população? Porque isso aqui é interessante. Houve uma tese, e o professor Fernando sabe bem disso, houve uma tese em um determinado momento, da década de 60 e 70, que dizia o seguinte: os alemães apoiaram o nazismo. Havia um grande consenso sobre o nazismo na Alemanha. Hoje ninguém mais acredita nisso. Por quê? Os campos de concentração tinham 60 quilômetros de raio de isolamento. Tá? As pessoas não sabiam. Tanto que o comandante militar americano, que quando descobre o primeiro campo de concentração ainda na Alemanha, faz o quê? Determina que todos os alemães de 18 a 60 ou 70 anos estavam obrigados a ir para os campos de concentração, a alimentar aqueles moribundos, enterrar os defuntos e assim por diante. E quando a população alemã daquelas áreas vê o que estava fazendo, são os próprios alemães que iniciam a chamada cura da memória. Ou seja, a nossa população não sabe o que está acontecendo. Os deputados, a maioria deles, eu vou ser sincero, e não vou ser aqui o crybaby agora, eu lutei para que a medida não fosse aprovada, mas ela foi aprovada, e eu não vou ficar como um bebê chorão, não é isso. Mas boa parte dos meus colegas não tinham uma noção concreta do que nós estávamos falando, de que tipo de medida estava a ser aprovada e os seus as suas nefastas consequências, entendeu? Então, nós precisamos ter uma comunicação com as pessoas, uma comunicação parlamentar mais ativa e não funcionando muitas vezes como bombeiros. E aqui eu estou dizendo o seguinte: o trabalho que vários dos senhores fizeram aqui, em nível de relações institucionais, foi o mais brilhante que nós tínhamos naquele momento. Mas a gente precisa saber com que tipo de, entre aspas, inimigo nós estamos lidando. Nós estamos lidando com gente que acha que pode cortar 1,5 metro de cada asa do avião para deixá-lo mais bonitinho. E nós vamos ter que mostrar que isso é impossível. Muito obrigado, deputado. Tem mais algumas perguntas que eu gostaria de apresentar aqui para o professor Fernando Schiller. A primeira delas é se o Supremo Tribunal Federal estaria, neste momento, sendo utilizado como um instrumento eleitoreiro e adiando, assim, dessa forma, as decisões definitivas para o setor de frete. Olha, feito só a ressalva aqui, evidentemente não sou jurista, né, mas a impressão que eu tenho acompanhando votações do Supremo, primeiro que concordo inteiramente com o deputado Evandro, quer dizer, a mesma discussão, o mesmo nível de pressão, o mesmo nível de consenso, quer dizer, evidentemente num grau um pouco mais técnico, mais reservado que existe sobre o Congresso, hoje existe sobre o Supremo. Na medida que o Supremo, né, se arvora a prerrogativa de deliberar sobre questões de natureza política,
não é? Tudo pode acontecer. Não é? Então, assim, eu vejo algumas opiniões jurídicas sobre o tema do tabelamento de fretes, dizendo assim, que é claro e cristalino o princípio constitucional da livre concorrência. A mim não é nada claro nem nada cristalino. De novo, cabe muita coisa na Constituição brasileira, é enorme. Tem parágrafo, eu participei das discussões, participei de debates, por exemplo, recentemente, discussões. Primeira discussão, por exemplo, sobre a restrição ao foro privilegiado. Não é? Foro privilegiado, que não estava na Constituição aquilo, que a restrição foi criada, foi inventada literalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? A recente decisão, que houve uma mudança no Supremo de uma semana para outra sobre o problema da prescritibilidade, né, das ações por ressarcimento por improbidade administrativa ao erário público. Não é? Simplesmente, como é que um ministro do Supremo muda de opinião numa questão vital? Teve muito tempo para estudar esse negócio, anos e anos para estudar esse negócio. Está lá na Constituição. Está escrito lá na Constituição. Evidentemente, pode interpretar de um jeito ou do outro, certo? Uma muda de opinião de uma semana para outra. 2 ministros mudaram de opinião. Não estou criticando aqui o ministro, estou dizendo, é incrível isso, né? A mim parece incrível isso, certo? Não é? Então, então, vamos lá. A própria decisão que a gente viu, não vou voltar ao tema aqui da cláusula de barreira, eu li com muita atenção, fiz até um artigo sobre aquilo, sobre aquela decisão que foi tomada, derrubada da cláusula de barreira pelo Supremo, na década passada. Dezembro de 2006. Dezembro de 2006, exatamente. A retórica dos ministros era uma retórica política. Nós estávamos numa discussão no Departamento de Ciência Política sobre democracia, sobre funcionamento, sobre liberdades, etc. Tudo menos interpretação de texto constitucional. A nossa Constituição é assim, como ela é muito grande, ela permite, tem muita função social da propriedade, desequilíbrios regionais, enfim. Você tem princípio ali para jogar, para puxar para tudo que é lado. Então, né, urgências sociais as mais diversas, enfim. Então, eu acho que é uma zona de grande incerteza. Não é? Eu lamento dizer, Fernando, quer dizer, deputado Evandro, lamento dizer que pressão social vale para o Supremo. Numa corte constitucional, quer dizer para mim é chocante isso. Quer dizer, uma corte que é de altíssimo padrão, como a corte brasileira. Nós temos ministros de altíssimo padrão, do ponto de vista de conhecimento jurídico, mas preside hoje uma visão do direito que é muito aberta. Não é? E eu temo, quer dizer, que no conjunto, no jogo das pressões, eu, de novo, não sou fundamentalmente otimista sobre a decisão que vai ser tomada. Não acho que se destila do texto constitucional uma visão principiológica em defesa da livre concorrência que possa ser aplicada de maneira chapada numa decisão como a do tabelamento do frete. Obrigado. Tenho aqui, nós estamos chegando ao limite aqui do nosso tempo. Mais uma última pergunta. Gostaria de repassá-la ao deputado Evandro Guzzi, que é uma pergunta no plano político mesmo. Qual será o impacto de um novo governo para a conjuntura que estamos vendo agora e para o processo decisório a respeito desse tema específico? Veja, eu primeiro saudar aqui, e a minha gratidão está ao lado do professor Fernando Schiller e da competência com que consegue analisar temas tão complexos e transmiti-los com uma maneira muito didática e pedagógica. Uma coisa me chama a atenção, nós perdemos a noção no Brasil do valor das instituições. Em geral, nós comparamos a prédios. Né? Quando se fala uma instituição, a primeira imagem que o sujeito tem é de um prédio. Instituições, no fundo, são centros de produção de comportamentos. Né? A partir de normas, a partir de regras, as instituições moldam os comportamentos. E rapidamente, eu daria 2 exemplos. E no Brasil, tá, nós fomos infectados. Se os senhores pudessem, as senhoras pudessem guardar 1 minuto do que eu falei aqui, eu acho que esse seria o mais importante, pelo menos sob a minha perspectiva. Nós fomos infectados por uma bactéria assustadora, resiliente, chamado culturalismo. O que é o culturalismo? Que o Brasil tem uma cultura, que há uma cultura no Brasil, e que nós temos que mudar a cultura. Todo mundo diz isso. E o que seria essa cultura? Tem vários traços dessa cultura e tal. Não é? O culturalismo leva ao que em psicologia se chama de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim,
vou ser sempre assim. Essa é a novidade. Né? Tá? Vou incorporar esse conceito. Né? Não é meu. Né? Não é meu. Síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim e tal. Primeiro, foi sequestrada a nossa historiografia. Dizem que o Brasil nasceu da pior maneira possível, só não conseguem me explicar como é que se construiu um território de mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, em que todo mundo fala a mesma língua, em que todo mundo se sente brasileiro em qualquer rincão desse país. Ninguém me explica por que nós não fizemos o que os espanhóis fizeram, que se dividiram, com todo respeito aos nossos irmãos aí, mas se dividiram em pequenos países. Então, Brasil... nasceu uma porcaria, e a porcaria vai ser mais ou menos assim. Primeiro, mentira, o Brasil nasceu a partir de um fabuloso projeto de construção nacional. Dificílimo, né? É uma delícia julgar anacronicamente. Né? Os portugueses podiam ter feito isso, podiam ter feito aquilo. Só me explica o seguinte, construir um país que não tinha pedra, não tinha boi, não tinha cachorro, não tinha burro, não tinha nada, sob essa perspectiva. Tudo teve que ser transportado de Portugal a frenéticos 10 quilômetros por hora, quando tudo funcionava muito bem. Assim foram transportadas as primeiras pedras de Salvador. Uma técnica que os portugueses desenvolveram de lastrear os navios não só com água, mas com pedras que, quando chegavam lá, eram utilizadas no processo construtivo. Uma planta já desenhada em Portugal, no melhor da arquitetura e do urbanismo do século XVI. Tá bem. Tivemos só flores na nossa história? Óbvio que não. Nenhum país foi assim. Ah, tivemos escravidão? Ótimo. Ótimo não, péssimo. Mas a escravidão foi um fenômeno, um câncer social dramático no mundo todo nessa época. Tudo bem? Mas vamos lá, a escravidão terminou no Brasil, terminou um pouquinho antes dos Estados Unidos, é verdade. Mas a escravidão no Brasil termina em 13 de maio de 88, num domingo sobre o qual Machado de Assis, príncipe dos nossos literatos, o mulato, diga-se de passagem, Machado de Assis diz o seguinte sobre o 13 de maio: houve sol e grande sol naquele domingo em que o Senado aprovou e a regente sancionou a lei. Verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. Todos nós saímos à rua. E aquela foto clássica do Rio de Janeiro, no dia da libertação dos escravos. Bom, assim terminou a escravidão no Brasil, com imensos percalços, não estou aqui querendo reduzir os problemas. Só que a escravidão também terminou nos Estados Unidos, com a guerra mais sangrenta da história americana. Os americanos perdem pouco mais de 400.000 homens na Segunda Guerra Mundial. Algumas décadas antes, perdem mais de 600.000 americanos, mortos pelos seus próprios irmãos, na Guerra de Secessão. O Brasil é um país racista. Há gente racista no Brasil, essa gente tem que ser presa, porque racismo é crime. Mas racismo institucionalizado são os estados norte-americanos que, na década de 30 de 1900, eu não estou falando de 5.000 anos atrás, tinham leis que proibiam casamento interracial. E casos julgados em que, e não estou divagando, volto rapidamente e concluo a pergunta. Leis nos Estados Unidos da América proibia casamento interracial e que não era pela cor da pele. Há casos em que se descobriu que o sujeito mais branco do que eu tinha um ascendente de 3º grau negro. Sabe o que acontecia? Casamento anulado, o sujeito preso. Isso é racismo institucionalizado. No Brasil isso nunca existiu. O Van Hargen, que é um dos príncipes da nossa historiografia, diz o seguinte: não há uma boa família baiana que não deite suas raízes no velho Caramuru. E o João Camilo de Oliveira Torres vai dizer assim: as tradicionais famílias mineiras nasceram de modo nada tradicional. Bom, por que digo isso? Porque eu acredito em instituições. Veja, todos os candidatos a presidente dizem o seguinte: o meu ministro da Economia é o fulano. Porque a credibilidade para o Brasil e para o cenário internacional diz respeito a uma pessoa que poderia ser nosso Senhor Jesus Cristo, mas não há pessoa, até ele fundou uma instituição. Pergunta para o alemão quem é o ministro da Fazenda, quem é o presidente do Banco Central. Ele não sabe. Sabe por quê? Não interessa. Ele tem uma instituição sólida, que quem sentar lá tem que se adaptar e assim por diante. Então, primeiro, todo o debate nas eleições sobre esse personalismo de, mais uma vez, o brasileiro que espera o príncipe Salvador,
é horrível, acho que nós temos que combater. Sem campanha, ninguém aqui, mas eu quero analisar perfis institucionais. E eu acho que esse é o ponto que nós vamos precisar ter. Agora, sob o ponto de vista estratégico concreto, e com isso eu termino, eu acho que com os candidatos que têm, ou com todos eles, nós precisamos entabular urgentemente essa conversa para que eles sejam obrigados a se posicionar, ainda que não em público, porque a contaminação que o momento eleitoral traria para esse tema é enorme, ninguém vai querer se comprometer com isso, mas num off, digamos assim, mostrando, olha aqui, o cenário é esse, os problemas são já esses, os problemas em perspectiva para o futuro são ainda mais graves, resolvemos isso ou vamos destruir uma parte significativa da agroindústria brasileira. Nós estamos com o tempo estourado, aqui não é um debate presidencial em que todo mundo é cortado a cada resposta, mas eu queria pedir para o professor Fernando Schiller falar 2 minutos, com alguma consideração final, para daí eu encerrar este painel que foi muito produtivo. Não, primeiro dizer que eu acho que essa discussão, eu aprendi muito aqui com o deputado, inclusive a síndrome de Gabriela já vai virar um artigo aqui, porque já vai virar um artigo que é muito boa a tese aqui. Mas o ponto é que eu acho que esse debate, Fernando, é um debate crucial, não apenas em função dos problemas que ele traz para o agrobusiness, para a indústria, para a confusão que gera no mercado. É um debate que tem um papel, na minha visão, jurisprudencial, e aí dizendo na cultura política brasileira, certo? Por isso ele é fundamental, certo? Quer dizer, que se o Supremo Tribunal derrubar esta lei, não é, sob o argumento da liberdade de concorrência, aceitar isso que o deputado falou, que ele falou uma coisa antes da fase, agora está brilhante também, uma outra também foi brilhante, ele diz assim, não, no Brasil parece que nós não entendemos exatamente assim, uma espécie de regra básica do mercado que as empresas eventualmente quebram, né? Que é uma espécie assim de fato da vida, não é um direito de quebrar, é um fato da vida, né? Os taxistas não queriam a concorrência dos aplicativos, né? Eu tenho lá até agora no ponto lá do INSPE, eles xingavam 14 mil reais em São Paulo. Agora que absurdo, ganho 6 mil, ganho 6 mil, absurdo, 7 mil. Eu digo, pô, daí eu fiz a conta ali, quanto é que o professor quer. O cara diz assim, né? É como o videolocadora, que ficou bravo, porque um dia surgiram, mudou a tecnologia, acabou a videolocadora, como cinema de rua, como surgiram os shopping centers, as cadeias. A vida é assim, existe uma coisa chamada destruição criadora na economia. Eu discuti isso lá, destruição criadora na economia, né, Schumpeter, que dizia o seguinte, bom, tem novas tecnologias, né, tem novos arranjos, as empresas quebram. Quer dizer, a ideia de que o caminhoneiro não pode quebrar, tem um negócio meio duro nesse negócio. A ministra Eliana Calmon falou assim, ela começou a sua fala, achei sintomática, ela disse assim, nós criamos uma Constituição paternalista no Brasil, onde a gente ia proteger todo mundo que quebrava, né? Que não podia quebrar. Então, se for muita gente, fizer bastante barulho, vai no mercado político. Na ciência política, o Fernando conhece bem, tem uma questão, mas se você não consegue resolver um problema na área econômica, no mercado, você vai para o mercado político. Né? O caminhoneiro diz assim, pô, eu vou vender meu caminhão, eu vou renegociar o frete, eu vou baixar o preço, eu vou resolver esse negócio negociando. Não, eu vou no mercado político, que o mercado político eu sou mais eficiente. No fundo, o que está em jogo nisso, para fechar meu ponto aqui, é se o mercado político, se o lobby, se esse país da corporação, né, faz pressão em cima do governo, consegue resolver um problema, vai ganhar o jogo ou não. No fundo, é isso que está em jogo. Né? Se o nosso sistema político vai continuar sendo vulnerável à pressão da multidão, ao grito, à opinião pública, contra coisas que são basilares, né? Como o deputado falou bem, do tamanho da asa do avião, da modelagem institucional do Brasil pensada no longo prazo. Né? E me assusta, Fernando, pensar que toda essa discussão que passou pelo governo federal, passou pela opinião pública, foi para o Congresso, 2 casas, comissão especial, votos, terminou na mão de quem? Do ministro Luiz Fux, do Supremo. Então, é a super hiper judicialização, eu diria assim, da própria regra básica do jogo e uma questão chave para a economia de mercado no Brasil. Que eu espero que a gente tenha boas notícias. Né? Fernando, se me permitissem 30 segundos, só dizendo uma coisa. Eu falei que o culturalismo é uma bactéria horrível. E ele é falso. Me dou 2 exemplos. Quem me mostrar, a partir desses 2 exemplos, que o culturalismo existe,
eu passo a defendê-lo amanhã. Hoje, um dos países mais competitivos do mundo se chama Alemanha. Tá? Como é que o culturalismo me explica, a cultura me explica que esse mesmo povo, hoje, dos mais eficientes do mundo, em todas as áreas, em 1933, via nascer, era o berço do nacionalsocialismo, do nazismo, e perpetrando a maior barbárie da história da humanidade. Ou seja, em 80 anos, não estou falando de 2000 anos, eu vejo um país que faz uma barbárie se transformar num símbolo. Segundo exemplo, Coreia do Sul. Até a década de 50, na década de 50, país de famintos, paupérrimos e analfabetos. Hoje, um símbolo de prosperidade, um símbolo de eficiência. Ou seja, como é que a cultura explica isso? A cultura não explica. É a mesma cultura. Tanto que na Coreia é mais interessante ainda, você tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A mesma cultura dividida pelo meio. No Sul, potência. No Norte, fome. Na verdade, termino com isso, o que explica são boas instituições, más instituições. Más instituições levaram a Alemanha ao nazismo, a reconstrução institucional na política, na economia e, consequentemente, educação, etc., etc., trouxeram a Alemanha já em 25 anos ao caminho que chegou até hoje. A mesma coisa acontece na Coreia do Sul. E por que eu digo isso? Nós temos graves problemas no Brasil, mas que fique aqui, quem sabe, uma profecia. O dia que nós pararmos e reorganizarmos institucionalmente o Brasil na política, no direito e na economia, com alguns estándares básicos, e aí o arranjo interno a gente faz, aqui é brasileiro, não tem problema, mas respeitando a racionalidade, hoje já conhecida, sedimentada e testada no mundo, nós vamos levar um susto de como em 15, 20, 25 anos o Brasil recupera o gigantismo do qual ele nunca deveria ter saído. Muito obrigado. E tem que mandar, só dizer que tem que mandar esse vídeo para o Supremo, né? Só sem a pretensão de sumarizar nada, queria dizer que, ouvindo aos dois palestrantes, ao deputado, ao professor, eu acredito muito no poder da palavra, e no poder do convencimento, e no poder da repetição, e no poder da informação. E é curioso que, no século XXI, deputado Evandro Guzzi, nós nunca tivemos tanta informação e nunca estivemos tão mal informados por conta dessa multitude de fontes informativas, nem sempre, e talvez na maioria das vezes não sendo as mais confiáveis. Então, para emprestar aquela frase daquele juiz da Suprema Corte Americana, que foi a respeito da transparência, mas eu acho que serve para tudo, Luiz Brandez, que falou que a luz do sol é o melhor desinfetante, eu acho que eventos como esse, promovidos pela Biov, pelos parceiros, que jogam luz sobre o problema e que repetem os argumentos concretos, substantivos a respeito de uma realidade que precisa ser compreendida, são muito úteis. Acho que uma das perguntas, acho que o André, da Biov, perguntou o que podemos fazer, o que poderia ter sido feito. Eu acho que, no momento que aconteceu o problema, que caiu aquele raio em céu azul, o que poderia ser feito foi. Mas, ao longo de um período de tempo, isso não deve cessar. Se preparando na paz para o momento da guerra. Então, esse esforço de comunicação sobre a conjuntura, sobre o que é o lado correto da economia de mercado, só vai prevalecer se esse tipo de iniciativa como esta, da qual participamos agora, continuar a se repetir. É um esforço constante que não tem fim. Ele não vai acabar nunca. Eles vão fazer 2 anos, um esforço, e daí tudo bem. Não, ele tem que continuar para sempre. Esse trabalho pedagógico, didático, de fazer o bom debate. E, com isso, eu gostaria de agradecer a todos. Estouramos o horário, pedindo desculpa em nome dos organizadores. Gostaria de falar o nome da Biov, em nome da qual gostaria de agradecer a todos que apoiaram, a CNI, que nos recebe aqui, aos nossos 2 palestrantes. Muito obrigado a todos e boa tarde.